E aí, pessoal? Bom dia. Mais um dia, mais um pós-treino. Pós-treino hoje de dorsais. Dorsais importante, né? Textura no corpo. Mas o tema de hoje, pra gente conversar na nossa live, vai ser emagrecimento estético, pessoal. E aí, emagrecimento estético, o que quer dizer isso? Né? Quando a gente fala emagrecimento estético, o que a gente imagina? Alexa, fechar persianas. Eu gosto de sol, mas tá muito sol. Então, quando a gente fala emagrecimento estético, do que nós estamos falando, né? Qual é a diferença do emagrecimento estético para qualquer tipo de emagrecimento? E por que é importante você saber essa diferença? Bom, uma razão muito simples. Não é a mesma coisa você atender uma pessoa de 170 quilos, fazer ela perder 20 quilos, uma pessoa de 130 quilos, fazer ela perder 10 quilos, ou uma pessoa de 80 quilos e baixar o percentual de gordura dela de 10 para 8% de gordura. E por que é importante falar isso para vocês? Primeiro porque muito daquilo que são os fracassos, os insucessos de quem quer melhorar a condição física está justamente nessa avaliação. Deixa eu dar um exemplo para vocês rápido. Logo que saiu a liraglutida ou Victoza, isso, cara, esse bobear tem quase 10 anos. Não o pessoal que era obeso comemorou, mas o pessoal que não era obeso. O pessoal que tinha muito pouquinho de gordura para perder e queria, por exemplo, sair dos 65 para os 62, queria sair dos 95 para os 90. Então, homens e mulheres que tinham um físico normal, um físico eutrófico, começaram a buscar emagrecimento através dessa medicação. A questão é que, quando você é eutrófico, a gente não costuma falar de emagrecimento. Nós falamos de modificação da composição corporal. Isso é um conceito, para alguns é chato, mas isso é precisão. Por quê? Emagrece quem está obeso, quem está sobrepeso. Quem está eutrófico muda sua composição corporal, baixa seu percentual de gordura. É a mesma coisa que você falar que uma pessoa que está com calor, ela precisa de um tratamento antitérmico, né? Agora, você não vai dar um anti-inflamatório para uma pessoa que está com calor, você vai dar um anti-inflamatório para uma pessoa que está com febre. Então você não vai dar um tratamento de emagrecimento para uma pessoa que está eutrófica. Você vai dar um tratamento de emagrecimento para uma pessoa que está obesa. Assim, uma pessoa que está eutrófica precisa de uma modificação da composição corporal. E é importante que o paciente escute isso e perceba isso, porque uma série de soluções milagrosas se apresentam, trazidas, por exemplo, pela mídia mainstream, né? Fazendo propaganda de remédio, por pessoas que gostam de ficar fuçando em fórum, Google, saiu uma droga para emagrecimento. Então, esse erro de avaliação faz com que você piore muito seu físico. Porque justamente, quando você tem pouco para tirar e você usa estratégias de quem tem muito, dá problema. Pensa que você está tentando fazer um buraquinho no seu jardim com uma retroescavadeira. E eu preciso que você entenda que esse conceito é importante, porque ele te ajuda em uma série de coisas, inclusive na sua percepção de escala de tempo
para que esses fenômenos aconteçam. Você precisa fazer um buraco no chão porque estourou o que é a via de canalização de esgoto da sua casa. Você chama uma retroescavadeira, aquilo rebenta o chão, faz buraco, destrói tudo e chega no esgoto em um dia. Um dia você tem lá a exposição dos canos de esgoto para você poder fazer esse reparo. Agora você quer construir um jardim. Aí é diferente. Para construir esse jardim, você vai buscar o que são as mudas das flores que você gosta, você vai buscar as mudas das árvores que você deseja ter. Na organização do jardim existe a necessidade de um paisagismo, o que você põe onde. E isso é uma coisa que você, quando traz para que é o mundo presente da forma física, você entende que você não pode dar enxadada no teu físico. Você não pode bater nele para ele dar o resultado que você deseja. Quando nós falamos, por exemplo, do paciente obeso ou com sobrepeso, o que na verdade nós estamos fazendo com muitas das medicações para obesidade? Nós não estamos batendo no físico, nós estamos cuidando daqui, do sistema nervoso central. Por isso que me estranha muito, né, legislarem sobre medicações. Né? Isso é um alvo do médico trabalhar, né? Não é de outro profissional. Quem mexer com isso faz medicina. Né? Senão daqui a pouco a gente vai estar estudando o direito da engenharia automotiva, o direito da construção civil. Né? Faz muito sentido, né, você pegar um poder e fazer ele legislar sobre medicação. Para mim não tem sentido nenhum. Mas a gente mora no Brasil. E essas medicações, independente se eu sou contra ou a favor, eu não uso no consultório, né, porque o tipo de trabalho que a gente faz é diferente. Mas eu defendo até o último sopro de força meu, o que é a autonomia do médico, que é invadida em situações como essa. E por que isso é um problema? Porque justamente para você não dar uma enxadada na cabeça do seu paciente que é obeso, você tem medicações que são moderadoras do apetite. A questão é a seguinte: do mesmo jeito que você dá com uma retroescavadeira no seu jardim, vai destruir o jardim inteiro, você não consegue cavar o estouro do buraco de esgoto com uma pazinha de jardinagem, tá? Isso quer dizer que cada ferramenta ela se apresenta para o seu uso específico. Então, quando a gente usa uma droga para emagrecimento em pacientes obesos, o que a gente está tratando? Que o impacto aqui seja menor. Pensa que você tenta se colocar no lugar de um paciente obeso. Você tem uma resistência periférica à insulina altíssima. Você sente fome o tempo inteiro e à noite a sua vontade de comer é enlouquecedora. Aí alguém te estica uma dieta, nem vamos fazer uma dieta restritiva, tá? Uma dieta de 2.500 calorias. Só que você está acostumado a comer 10.000. Agora para pensar. Pega o que você come num dia, divide por 4 e tenta comer aquilo no primeiro dia. Não é a mesma coisa que você se chicotear. Logo, quando você pega um paciente que tem obesidade, tem a doença da resistência periférica à insulina, síndrome metabólica, desarranjo das funções neurológicas que respondem pelo controle da saciedade e faz ele comer uma dieta muito restritiva perto do que ele fazia, o que você está fazendo? Você está judiando dele. Você está fazendo ele sofrer. Você está colocando ele numa situação onde ele vai fazer transtorno alimentar, ele vai fazer comer compulsivo, ele vai fazer síndrome do comer noturno, ele vai ter binge, que são aqueles ataques de fúria alimentar, onde ele vai comer tudo que tem pela frente mais um pouco. Então, a gente vai falar mais disso quando a gente for falar de emagrecimento mais obesidade, tá?
Mas só para te dar um panorama para você entender que aquilo que você quer perder quando você faz exercício, tem um físico elaborado, você não deve fazer na porrada, senão é a mesma coisa que você pegar a retroescavadeira e enfiar no seu jardim. Então, da onde vem o que a gente faz quando a gente quer emagrecimento estético? Primeira coisa que você tem que pensar, não acontece do dia para a noite. Quando você precisa perder grandes quantidades de gordura, pode ser que seu peso evolua de uma forma mais rápida. Mas quando você já tem um peso compatível, quando você começa a ver aquelas linhas laterais no abdômen, é hora de você ir mais devagar. É muito parecido, vamos para outra metáfora, com você, piloto de avião, pousando o seu avião. Né? Uma coisa é você estar 30 mil pés, 10 km de altitude, voando a 900 km por hora. Outra coisa é você fazendo aproximação de pouso para descer em Congonhas, no meio da cidade de São Paulo. O que você acha que iria acontecer se um piloto estivesse fazendo sua aproximação final para descer no aeroporto de Congonhas, que tem uma pista curta, que é no meio da cidade, a 900 km por hora? Chance de dar caca é gigantesca, não é? Pois bem, assim é quando você quer afinar a sua pele da barriga, afinar a sua pele da dorsal, e você começa a usar estratégias. Que não são necessariamente apropriadas para você. Então vamos falar de estratégias farmacológicas, vamos falar de estratégias alimentares, vamos falar de estratégias físicas, tá? Estratégias farmacológicas. Em primeiro lugar, usar inibidores do apetite. Para você que está fazendo seu físico bacana, lembra que o inibidor do apetite, ele vai aniquilar a sua fome. E se já é difícil comer o que você não quer comer, numa hora que você não está com fome, numa quantidade que você não desejaria, é super difícil. Logo, quando você põe inibidores do apetite para dar aquela secadinha no abdômen, para aquela linha aqui formar o gominho bonitinho, o que você faz? Você gera o efeito contrário. Por quê? Porque quando você fica sem comer, a resposta que seu organismo tem é uma resposta de estresse. E essa resposta de estresse, ela é performada pela sua glândula suprarrenal. A suprarrenal, em resposta à ausência de caloria e à ausência de carboidrato, ela começa a produzir cortisol, estimulado pela hipófise, que produz grandes quantidades de ACTH. Por quê? Porque o hipotálamo produziu grandes quantidades de corticotrofina, percebendo esse ambiente hostil que você colocou no seu organismo. O que vai fazer esse cortisol como hormônio de estresse? Ele vai aumentar a sua proteólise, ou seja, quebrar a sua massa muscular. Ele vai aumentar a sua glicemia, piorando sua resistência periférica à insulina. Dessa forma, você vai diminuir a entrada transendotelial de insulina na célula muscular. E pior, você tem um aumento da resposta dos adipócitos abdominais, sejam eles viscerais, sejam eles subcutâneos. Então tudo que você não quer vai acontecer. Você vai perder massa muscular e vai aumentar a gordura da barriga em vez de diminuir. Então, se você quer definir o abdômen, privação não é uma técnica adequada para isso. Principalmente se você vai desejar atingir ela através do uso de anorexígenos. E você já viu isso? Aquela pessoa que está com a pele fininha, mas você não vê definição nenhuma de abdômen. Eu sei que se você está incomodado, se você está ansioso, é extremamente tentador você buscar um caminho assim que você fala, eu chego nisso, depois eu vejo o que eu faço. O problema, pessoal, é que tem o famoso rebote. E aí a coisa fica difícil, porque você não controla 100% do que é a resposta orgânica ao estresse. E isso é uma coisa
que muita gente despreza e erra. E é essa hora que o seu físico vira um cavalo doido e você não consegue mais controlar o resultado que você tem. Atletas sabem disso nos seus preparos para a competição. Pergunta para Karina Marim se ela comeu carboidrato ou não no último dia pré-competição. Procura lá, Karina Fiorentini. Pergunta para ela, Karina, o que você comeu um dia antes da sua competição? Ela vai te contar, porque ela não tem muito segredo. E aí, eu não vou contar para vocês, se vocês quiserem, pergunta para ela. E aí, o que vocês começam a entender? Que, de fato, esse approach para a gente conseguir afinar a pele, ele não é um approach de força, ele é um approach de precisão. Se em um determinado momento você está dando martelada para poder fixar, sei lá, aquele armário de madeira, chega a hora de você colocar a porta nele. E aí você vai parafusar com cuidado, né? Senão vai ficar uma porta assim, outra assim, uma assim, outra assim, ou então não vai fechar, vai ficar em cima da outra. E é essa precisão que eu preciso que vocês entendam que ela acaba inexistindo quando você coloca um anorexígeno pela incapacidade de se alimentar que você desenvolve. Análogos de GLP-1. Então, vale a pena um sujeito que não tem diabetes, não tem obesidade, não tem síndrome metabólica, usar um Victoza, usar um Ozempic. Então, o grande problema com os análogos de GLP-1 é que eles depletam parte do que é o seu estoque de glicogênio. E se você acompanha as lives aqui todo dia, você sabe que eu sempre bato nessa tecla. Treine com glicogênio alto, porque dessa forma você consegue fazer com que o seu músculo tenha o melhor desempenho possível. E quando você diminui o que é essa capacidade de retenção de glicogênio, você acaba piorando o que é o seu volume de treino. Logo, a sua captação periférica de glicose, ela diminui. Perde-se peso? Com certeza. Pensa que glicogênio, ele representa de 6 a 10% do peso do nosso corpo. Quanto mais musculoso você é, mais glicogênio representa parte do seu peso. Quanto menos musculoso você é, menos o glicogênio representa parte do seu peso. E a importância de você ter uma capacidade de captação periférica de glicose intacta significa o quê? Que como se o gargalo do seu funil de receber energia, ele continuasse grande. Assim, você consegue transferir grandes quantidades de energia para a célula muscular, em vez de você, por exemplo, ficar fazendo gordura com aquilo que você come. Que é uma combinação trágica. O sujeito que usa esses análogos de GLP-1 e ao mesmo tempo se alimenta de uma dieta rica em gorduras. Isso é uma situação trágica, que ele está consumindo grandes quantidades calóricas em pequenos volumes, que permite, e ao mesmo tempo ele está diminuindo a capacidade de captação muscular dessa energia. Vou citar um exemplo para vocês. É muito comum, às vezes o paciente, infelizmente é comum, né? Ele conhece alguém que está no processo de emagrecimento e a pessoa está usando um análogo de GLP-1. Aí ele acha bacana aquilo e ele vai tomar por conta própria. Sabe o que acontece? Ele não consegue mais fazer a dieta. Para ele comer, ele tem que comer um alimento super palatável. Então arroz, feijão, carninha moída, filezinho de frango, não desce mais. Para o cara conseguir comer, o que ele começa a comer? Pastel, chocolate, biscoito, bolacha. E ele acha que está abafando. E às vezes a gente precisa pegar esse sujeito e dar um chacoalhão e falar, meu, em que mundo você acha que você vai emagrecer comendo pastel com bolacha? Para os carioca, biscoito.
E é muito difícil a pessoa que está envolvida nesse processo perceber isso. Por isso que eu falo para vocês aqui nas lives. Se você está fazendo isso, você está fazendo muito errado. Você está fazendo uma tolice gigantesca. Você está trocando aquilo que é a resposta certa, no tempo adequado, pela catástrofe mais rápido possível. E quando você perceber e der esse estalo, o grande problema é que tua velocidade metabólica ela está toda detonada. E por que isso é um problema? Porque, pessoal, o sujeito que tem síndrome metabólica, hipertensão, baixa resistência, aliás, baixa sensibilidade periférica à insulina, baixa captação periférica de glicose, você dá uma droga, um antidiabético, ele melhora o metabolismo. Você pega uma pessoa que não tem nada disso e dá um remédio, um antidiabético, por exemplo, para essa pessoa, ela piora isso. O que é o clássico? O clássico é o pessoal que quer secar e aí começa a tomar metformina. Eu atendo aqui 3 gramas, 4 gramas. E assim, não adianta nada, pessoal. Ele só adianta 2 coisas. Você fazer uma baita desbiose e soltar o pum mais fedido do mundo. Isso, 3, 4 gramas de metformina, que o pessoal usa, funciona muito bem. Para começo de conversa, o máximo que você absorve é daí da ordem de 2,2 gramas dia. É o que se dá para um paciente em um estágio avançado de síndrome metabólica. Mas eu vejo gente que treina tomando 3, 4 gramas, né? O que faz, inclusive, com que você impeça o seu desenvolvimento muscular. Por quê? Porque a metformina ela é um estimulador de vias de AMPK, que são as vias relacionadas à endurance. Só que essas vias, elas cancelam o mTOR. Então, além de você soltar pum fedido, além de você fazer desbiose, você ainda tem um grau de perda de massa muscular associado. Finalmente, cirurgias. Né? Então, hoje é muito comum a pessoa ter um peso aumentado, mas ainda não é obeso, ela fica lá caçando. Né? Ah, será que eu faço uma bariátrica? Pessoal, cirurgia bariátrica é uma coisa muito séria. Eu vou trazer o Dr. Thiago, que atende lá na clínica, que é cirurgião do aparelho gastrointestinal, faz essa cirurgia bariátrica, isso é extremamente competente, e vocês vão entender o que são as indicações disso. Mas isso não é a perda de peso estética, tá? Segunda fase, alimentação. Qualquer modificação que se faz na alimentação, ela tem que ser progressiva. Por quê? Modificações abruptas da alimentação faz com que o seu corpo reaja com um comportamento de defesa ao estresse. E aí você joga fora músculo e reserva gordura. Por quê? Toda a sua função hormonal metabólica, ela se modifica para que você tenha reserva de energia para se defender desse estresse que está aparecendo. Sendo assim, cortes abruptos de carboidrato, fazer dia zero carbo alternado com dia de alto carbo, pior coisa que você pode fazer. Melhor coisa que você pode fazer são 3, que o nutricionista vai fazer para você, que é criar uma janela alimentar, fazer um fracionamento alimentar e ajustar uma horizontalização do nível de calorias ao longo do dia. Eu vou estar em Campo Grande, no evento da Helva Pharma, esse sábado, e eu vou falar mais disso para vocês. Lá vocês vão entender mais isso e vocês vão entender bem, que a aula está bem legal. Talvez essa semana eu ainda dê uma prévia dessa aula para vocês um dia à noite aí, para vocês darem uma olhada no que a gente vai falar. Depende de como eu tiver de compromisso, porque eu estou bem corrido. Mas enfim. E finalmente, exercícios.
Enquanto vocês acharem que a atividade física é uma coisa para queimar caloria, vocês vão desprezar 90% do que é o efeito real do treinamento. Por quê? O treinamento físico, ele é a sinalização para o seu corpo ganhar uma forma física, uma função física e principalmente uma forma através de uma função. Então, é muito parecido com uma semeadura. Você semeia as condições que vão fazer com que o teu músculo desenvolva. Isso é super importante, por quê? Porque quando você entende que você precisa dar um estímulo, que seja um estímulo adequado, para que a sua musculatura ela se torne o que você gostaria, você começa a perceber que você não pode matar ela de tanto treinar. E aí você entende que são coisas pontuais. Por exemplo, eu estou aqui fazendo aeróbio com vocês a 116 batimentos por minuto e tem 25 minutos que eu estou aqui. A priori, tá ótimo. Por quê? 25 minutos, 7 dias por semana, é o equivalente a 175 minutos por semana. O que diz o Colégio Americano de Medicina Esportiva? Saúde cardiovascular você atinge a partir de 120 minutos de exercício aeróbico moderado por semana. Isso é o que a gente chama de tarefa de casa. Você tem feito sua tarefa? Porque tem muita gente que fala assim, se eu não consigo treinar 1 hora, então eu nem começo. Então, mas quantas vezes você treinou 1 hora na sua vida? Já parou para pensar isso? Você já parou para fazer essa conta? E quando você fizer essa conta, você vai perceber que você deixou muito mais de treinar do que realmente fez alguma coisa. E se você fizer de uma forma consistente, o resultado vai vir. Isso daí, sem sombra de dúvida, pessoal. Então, não se imagine em outra situação. Bom, falei 27 minutos para vocês. Eu já preciso ir trabalhar. Tenho 3 minutinhos para responder 2 perguntas aqui. E aí a gente acertar aqui. Primeiro, Sage. Quanto tempo, Sage? Tem um limite de tempo para ficar em déficit calórico? Tipo, depois de X tempo tem que parar. Sage, de restrição calórica alta, sim. São trabalhos relacionados à função tiroidiana. Se você fica em alta restrição calórica, ao redor de 7 dias, você tem uma função piorada da sua tireoide, induzida pela ausência de caloria, tá? Então, restrição calórica severa, e a gente está falando daquelas dietas de 800, 600, 400 calorias, que geralmente o pessoal faz em spa para perda de peso rápido, elas são toleradas pelo nosso organismo no máximo por 7 dias, 6 dias. Guilherme, bom dia. Como desenvolver um bom abdômen e linha de cintura? O que priorizar? Ótima pergunta, Guilherme. Arrancando caloria de qualquer jeito, primeiro você já entendeu que não é uma forma de você atingir isso daí, né? Segunda coisa, você tem que trabalhar o que é a musculatura do abdômen, mas a musculatura completa. Então, tem que envolver toda a musculatura do centro do corpo, que a gente chama de core, tá? 3 exercícios que você tem que ter diariamente. E quando eu falo diariamente é porque você me falou como que a gente faz um abdômen bonito e como que a gente amarra a cintura. Primeiro, prancha, sabe aquele que você deita aqui assim, apoia os cotovelos no chão, ponta do pé e segura. A gente chama de ponte ou prancha. Você segura aí 60 segundos, 4, 6 séries todo dia. Você tem que ter um abdominal crunch, mas não vale fazer se balançando. Você tem que sentir a contração do reto abdominal, fazer esse movimento consciente,
Não adianta se balançar. E finalmente, elevação de membros inferiores. Se você não aguenta fazer pendurado numa barra, ou se você não aguenta fazer apoiado em barras paralelas, você pode fazer no solo mesmo. E quando você tiver um pouco mais de força, você passa para elevação de membros inferiores, suspenso na barra, ou então apoiado aqui em barra paralela. O que eu mais gosto de fazer é apoiado na barra paralela, por conta de conforto. Eu sou pesado para ficar pendurado, meu braço fica doendo, e aí eu não fico tão confortável assim, tá? Bom, pessoal, 30 minutos de aero, 3 perguntinhas respondidas. Amanhã voltamos. Amanhã tem mais um big tema. Então prepare suas perguntas, que teremos a nossa reuniãozinha diária. Curiosamente, essas perguntas vocês já tinham feito no post que eu deixei ontem para vocês no Instagram. Então tá aí respondido. As 3 perguntas que eu vi repetidas, né, do Guilherme, do Sage, eu respondi aqui para vocês, porque vocês acordaram cedo para participar do banho. Aí sim. Estão fazendo cardio? Bom que sim, hein? Sexta-feira vocês têm aula com o professor Andrei, neuro. Ele vai dar aula no Interligas sobre como estudar, estratégias para você estudar. Se você está tentando estudar, está se sentindo burro, que não está conseguindo assimilar nada, tamo junto. Me sinto assim várias vezes, principalmente porque eu estudo sempre cansado e sob pressão. Então a aula do professor Andrei vai vir na medida para você, mas você tem que se inscrever no Interligas para assistir, tá? O link está no meu perfil, é só clicar lá e inscreva-se, terá essa aula. Segunda-feira, aula do Interligas de novo. A gente deu 1 mês e pouco de aula para vocês, demos um descansinho aí de 3 semanas, vamos voltar para a nossa mentoria, tá? Então, sexta-feira, aula do professor Andrei. Segunda-feira, aula do professor Davi Ronce com fisioterapia esportiva. Princípios, não percam, principalmente os médicos, saibam bem o que são as portas que a fisioterapia abre para a melhora dos seus pacientes. Isso é fundamental. O pessoal da educação física também, fiquem atentos na aula de físio, vocês vão entender bastante coisa do que são os limites que você precisa de conhecimento para você trabalhar quando você cuida de contração muscular. E lembre-se, camisetas do Interligas estão nos últimos unidades. Entra na Focus para pegar as suas últimas unidades, porque depois que acabar essa leva, só meio do ano que vem, para a turma 3 do Interligas, tá? E aí a gente vai mudar algumas coisas, claro. Então esse modelo que vocês estão vendo aqui, ele já não vai ser mais. Eu, por acaso, estou de nutrição hoje, né? Então parabéns aos nutricionistas pela escolha da profissão. Admiro e respeito muito vocês. Obrigado pela ajuda diária no nosso trabalho em promover saúde, além de tratar doenças. Certo, pessoal? A gente se vê. Beijão pra vocês. Ótimo dia, ótima semana.